gostaríamos de ouvir. Profeta Daniel, vamos adiantando na leitura do livro do profeta Daniel. Nós estamos no capítulo 6. E nesse capítulo 6, é impressionante aqui, 3 lições que nós podemos observar para a nossa própria vida. A primeira, a partir do versículo 14. Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assumiste, mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. 3 vezes por dia. Isso é para deixar a gente envergonhado. Porque aqui, na verdade, quando eu falo deixar a gente envergonhado, é porque nós não somos tão persistentes ou tão organizados, tão disciplinados com a nossa oração. Eu não estou dizendo que a gente não reze. A gente reza. Mas não somos tão organizados e tão disciplinados para a nossa oração. Mas é importante, antes desta autoavaliação e desta autocobrança que fazemos de nós mesmos com respeito à oração, a gente precisa de novo entender o que significa, quando a gente fala de oração aqui, olhando essa expressão de Daniel, o que significa? É isso que é um detalhe importante para a gente observar. O que significa? Significa intimidade com Deus. Momentos de proximidade, momentos de olhar para Deus, de olhar para o coração de Deus e de revelar a Deus o que o nosso coração está sentindo. Não de forma, como se diz, apressada, né, como a gente faz às vezes. Até mesmo o jeito da gente fazer o sinal da cruz. Estou terminando de preparar o retiro para os ministros, e um dos assuntos é sobre isso, né? Sobre a nossa convivência com Jesus na Eucaristia. E uma das palestras, uma das colocações, traz exatamente o significado dos gestos que nós fazemos na Santa Missa. Que muitas vezes a gente repete, reproduz, a gente nem sabe o porquê de certos gestos que a gente faz. E a gente faz de qualquer jeito. Mas não só na Santa Missa. Observe também a sua vida de oração. É preciso que a gente observe também a nossa vida de oração. Muitas vezes a gente faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Naquele tempinho que sobra durante o dia, ou naquele tempinho que sobra no final da noite. Só que daí o que acontece? A gente está cansado, corrido, estressado das coisas do dia, aí a gente faz, malemar, a gente faz a nossa oração, e ainda a gente diz assim, se não rezar hoje, Jesus não vai ficar chateado. Ele vai entender que eu estou cansado e que eu não estou com forças para rezar. Claro, vocês nunca passaram por isso, nem vocês que estão em casa, nem as pessoas aqui na igreja nunca passaram por isso, porque tem disciplina na vida de oração, né? Agora, o padre, que é um pouco mais indisciplinado, isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. Então, a gente precisa, de novo, recuperar e entender que a oração é um se colocar diante de Deus. É um se colocar de corpo e alma, inteiramente diante de Deus. Por isso é significativo que mostre que Daniel rezava pelo menos 3 vezes por dia. Não se sabe quanto tempo por essas orações ele rezava. O texto diz que ele rezava 3 vezes por dia. Pode ser que fosse 10 minutos, pode ser que fosse menos, pode ser que fosse mais. Mas uma oração de qualidade. Por quê? Eu costumo dizer que muitas vezes nós não estamos presentes na nossa oração. Como assim, padre? Coisa absurda o padre está falando. É porque a gente está rezando com os lábios, até mesmo com o coração, mas distante, longe, pensando em 1000
348 coisas ao mesmo tempo. E a gente está ali, sobretudo quando a gente está rezando o terço. Mas não só o terço, quando também a gente está diante de Deus naquele momento de intimidade. É como se passasse um telão na frente da gente e as coisas que vão sucessivamente aparecendo. Não sei se é só comigo que acontece isso, ou vocês também, quando se colocam em oração, acontece isso também? Pensei que fosse só comigo, né? Então, isso é um sinal de que a gente precisa colocar, que muitas vezes essas coisas que aparecem aqui, né, citado pelo padre, que aparecem na nossa oração, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes são distrações que nós inventamos, que nós criamos, e também são distrações do inimigo da natureza divina, porque ele não quer que a gente reze. Ele sabe que uma pessoa, quando reza, passa a ser uma pessoa perigosa. Não uma pessoa, mas porque Deus passa a agir mais poderosamente na vida da pessoa. Então, a gente começa a rezar da sono, a gente começa a rezar da preguiça. A gente não está com sono, está com os olhos, né, tranquilo. Começa a rezar, parece que tem areia no olho da gente, e de repente você está rezando e começa a dormir. Né? E aí a gente fala, eu estava rezando. Faz 10 horas que eu estava dormindo. Acordou e lembrava que estava rezando ainda, quando lá atrás estava rezando. Ontem, né, faz 10 horas já que acordou, e eu estava rezando. O que eu estava rezando? Já passou, já perdeu, já não lembra mais. Aí tem que começar tudo de novo. Então, é importante a gente entender. Por isso, eu repito, nos colocarmos em oração diante de Deus, verdadeiramente, com sinceridade, com profundidade. Como um gesto de amor. Não por obrigação e não como um peso. Porque se a gente coloca como obrigação, a gente cumpre a obrigação e depois pronto. Né? Ou então, se a gente coloca como um peso, a gente não consegue ter disciplina, porque é uma coisa que a gente vê. É pesado, está difícil, não consigo. Né? A gente acaba desistindo. Então tem que ser um gesto de amor. Você já viu um casal que se amam profundamente se cansarem de ouvir um eu te amo? Eu nunca vi. Pois é, a oração é este momento que a gente diz para Deus o quanto nós o amamos. Por isso que é importante a nossa vida de oração. Por isso que é importante a nossa disciplina na vida de oração. Bom, essa é a primeira lição do livro de Daniel. Falei que seriam 3. Né? A segunda, eu achei incrível o que o rei disse para Daniel. O teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. O segundo ensinamento é quando nós obedecemos verdadeiramente a Deus, até aqueles que são nossos inimigos estarão do nosso lado. Olha que bobagem que o padre está falando, né? Quando o nosso coração está profundamente unido a Deus e nós nos preocupamos em viver os mandamentos dele, não por capricho, não por moralismo, não por obrigação, mas por amor, na força deste amor que nós devotamos para Deus, até os nossos inimigos, entre aspas, irão nos favorecer quando tentarem fazer alguma coisa por nós. Por quê? Notem-se que o rei baixou um decreto no seu reino. O rei, acaso não assinasses um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirija a oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria atirado na cova dos leões? O rei queria que todo mundo olhasse para ele como se ele fosse Deus, que rezasse só para o rei. Era esse o decreto, era isso que previa o decreto. E Daniel, como já tinha um jovem decidido e já tinha a lei de Deus no seu coração, ele disse, não, eu vou rezar minha oração diante de Deus, não diante de um homem. E aí os secretários do encardido, como eu disse domingo passado,
vão contar para o rei que Daniel não está fazendo isso. Daniel está rezando. E rezando 3 vezes por dia. A ameaça de quem não rezasse diante da imagem do rei era que seria colocado diante da cova dos leões. Viraria comida de leões. O rei fez isso, a promessa estava no decreto. Porém, o jovem Daniel agradava o coração do rei, porque interpretava com sabedoria os sonhos do rei. E aí o rei manda jogar Daniel também na cova dos leões. E faz uma observação antes. O teu Deus, a quem prestas cultos com perseverança, haverá de salvar-te. Mas ficou com medo. Trouxeram uma pedra, colocaram-se sobre a boca da cova, a entrada da cova, que o rei marcou com o seu anel, os grandes da corte, para que nada se temesse contra Daniel. Mandou jogar Daniel na cova dos leões, mas confiando que o Deus a quem Daniel servia e buscava na oração, iria libertá-lo. E o texto diz que jogaram Daniel lá dentro da cova dos leões, deixaram os leões provavelmente sem comida, para que os leões ficassem com mais fome, e aí, quando visse Daniel lá dentro, comesse Daniel, porque era carninha nova, jovenzinho, carninha mole, então facilmente seria devorado pelos leões. Pois bem, jogaram lá dentro, fecharam, e Daniel rezou de novo. Daniel rezou de novo, em meio às tribulações, Daniel rezou. O meu Deus vive para sempre. O meu Deus enviou-me um anjo e fechou a boca dos leões, e os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra o rei. Passou a noite inquieto, não conseguiu dormir direito, porque tinha feito alguma coisa errada, o rei, e no dia seguinte foi lá para ver o que tinha acontecido. E aí, quando ele manda abrir a cova dos leões, Daniel está lá, tranquilamente, brincando com os leões. Eu ia dizer assim, Daniel estava lá conversando com os leões, na língua do leão, evidentemente. Mas estava lá, não aconteceu nada. Imagine um leão faminto receber um jovenzinho dentro de uma cela fechada. Viraria palito de dentro dentro do leão, o pobre do Daniel. E quando o rei abre, ele está lá. Então veja, a terceira lição que a gente aprende é justamente essa. Se o nosso coração está de verdade unido aos propósitos de Deus, e a gente se coloca nas mãos dele para fazer a vontade dele, não importa em que situação a gente esteja vivendo. Não importa. Se porventura acontecesse do leão jantar o Daniel, certamente ainda assim ele estaria no lucro. Por quê? Porque ele estava unido ao coração de Deus. Ele fazia aquilo por amor a Deus. E como fazia por amor a Deus, Deus de alguma maneira iria recompensá-lo. A recompensa foi salvá-lo da morte, foi salvá-lo do leão. Mas se o leão tivesse comido ele, devorado ele, ainda assim Daniel morreria feliz, porque ele se colocou nas mãos de Deus. Eu me lembrei de um santo da igreja, Santo Inácio de Antioquia, que foi, depois de muito tempo, foi jogado, virou comida de leão também, na cidade de Roma, no Coliseu. Quando o imperador estava perseguindo os cristãos, Inácio vai percorrendo algumas cidades, quase que o mesmo caminho de Paulo, até chegar na cidade de Roma. E algumas pequenas comunidades cristãs descobriram que Inácio ia ser jogado na cova dos leões e tentavam impedir ele para que ele não fosse para Roma, porque ele seria jogado para os leões. Inácio diz: não me impeçam. Vocês não têm o direito de impedir aquilo que o Senhor Jesus quer fazer comigo.
Eu entregar-me-ei para tornar-me trigo a ser triturado pelos dentes dos leões, para tornar-me Eucaristia humana. Isso é a vocação ao martírio. Nós, como eu disse esses dias, a vocação para o martírio não é para todos. Mas, lembrando Daniel, ele se colocou, ele foi e pediu que a comunidade não rezasse, pedindo a Deus que o libertasse, não. Porque isso era o que deveria acontecer com ele. Porque esta era a vontade de Jesus para ele. A ponto de ele querer ser triturado pelo dente dos leões e tornar-se Eucaristia humana. Olha que coisa impressionante. Lembrei da história de Santo Inácio por conta desse exemplo de Daniel que nós acabamos de ouvir. Pois bem, aí, por fim, ouvimos no Evangelho. Estamos ouvindo esses dias e vamos ouvir até o segundo domingo do Advento sobre o fim dos tempos, que pode nos assustar, mas muito mais do que fim, como algo que vai se acabar, a finalidade desses acontecimentos. O que estes acontecimentos querem nos ensinar? Quando a gente observa, porque essas coisas que Jesus cita aqui no Evangelho, por uma parte, Jesus está falando da destruição material do templo, que aconteceu no ano 70 da era cristã, aproximadamente no ano 70. O templo de Jerusalém, que era um templo belíssimo, foi totalmente destruído por um grande grupo de soldados que invadiram a cidade de Jerusalém, a mando do imperador. Então, o templo belíssimo, construído com belas pedras preciosas, como a gente viu na liturgia no Evangelho de anteontem, foi totalmente destruído. Não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus tinha dito no Evangelho. Isso é um aspecto que, historicamente, aconteceu. Mas tem um outro acontecimento, que é um acontecimento misterioso, um acontecimento espiritual, que, segundo o próprio Jesus, irá acontecer no final dos tempos, na consumação da história. E isso causa muito medo e pavor a muita gente. Ainda hoje. Ainda hoje. Como eu disse esses dias, tem um montão de youtubers fazendo vídeos todos os dias para falar do fim do mundo. Para falar desses acontecimentos, alguns com seriedade, com profundidade, outros com previsões absurdas, até com previsões de datas, que diz que o mundo vai acabar definitivamente no ano de 2030, estabelecendo datas para a realização, a concretização dessas coisas, e citando profecias e mais profecias que não tem como objetivo levar à conversão, mas assustar as pessoas. Nós não precisamos ficar com medo desses acontecimentos, porque Jesus diz no final do Evangelho, a frase que nós precisamos observar: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então, é preciso que a gente busque a nossa conversão. E buscar a nossa conversão, o que significa? A gente sempre repete essa expressão. Buscar a nossa conversão significa fazer a vontade de Deus na nossa vida em tudo. Ou ainda mais, buscar a nossa conversão significa que o que povoa os nossos pensamentos, a maior parte dos nossos dias, seja o próprio Jesus. O que nós pensamos? O que ocupa os nossos pensamentos? O que ocupa a maior parte dos nossos pensamentos nesses últimos tempos?
Se a gente perceber o que a gente está pensando, o que a gente está na cabeça, como fruto daquilo que está no nosso coração, a gente vai definir se nós estamos ou não num processo de conversão. Se é Jesus, se é as coisas de Deus, se é as coisas relacionadas a Deus que nós trazemos em nossos pensamentos, nós estamos num processo de conversão bem adiantado. Se não é, nós estamos perdendo tempo. Estamos ocupando o nosso tempo com outras coisas. E aí, esse ocupar o tempo com outras coisas significa que nós estamos nos distraindo daquilo que Jesus nos pede. E se nós estamos nos distraindo, nós ficaremos apavorados, assustados com essas coisas. Né? E aí tem uma frase: quando essas coisas começarem a acontecer, né, se verá então o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Mas nós não precisamos ficar com medo. Versículo 28. Quando essas coisas começarem, 27. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então é preciso que a gente busque, né, em nossa vida, pensar em Deus e nas coisas de Deus. Pensar no reino, naquilo que Jesus nos anunciou, para que a gente esteja preparado naquele grande e glorioso dia do Senhor, que nós não sabemos o dia, porque nem mesmo nosso Senhor sabe. Ele diz que somente o Pai saberá qual será esse dia. E é por isso que a gente tem que ficar atento e unir cada vez mais o nosso coração ao coração de Jesus, para que quando isso acontecer, a gente não fique apavorado, a gente não fique assustado, a gente não fique preocupado, porque, como ele disse, essas coisas irão acontecer. E é preciso que a gente esteja firme nele, com ele, para que a gente possa não ceder às dificuldades e permanecer firme e fiel a Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.